Olá, sejam bem-vindos ao Clube Cinema. Eu sou Daniel Herculano e você está no seu encontro semanal com a Sétima Arte aqui na TVC. Hoje eu tenho a honra de falar com dois grandes diretores de dois grandes filmes em cartaz nos cinemas. Primeiro, no primeiro bloco, a gente vai falar com o cearense Del Cardoso, que está em cartaz com Cabeça de Negro, um filmaço. E no segundo bloco, você vai conferir o papo que eu tive com Wagner Moura falando de Marighella. Vamos começar com o Del. Del, bem-vindo à TVC, bem-vindo ao Clube Cinema. Obrigado, eu que agradeço aí o espaço. Massa. Del, eu queria primeiro, como eu falei aqui no início, te parabenizar pelo filme. Eu assisti o Cabeça de Negro e eu acho que é um filme que tem muitas qualidades, certo? Ele é um grande filme, independente do que ele se trata, mas ele é um grande filme feito, você percebe, com muito esmero. As pessoas se entregam na atuação, ele tem um roteiro redondo e tudo. Mas, acima de tudo, ele é um filme necessário para hoje em dia, para a gente discutir o ser político, como a gente deve se portar perante a sociedade, defender os nossos direitos, né? Ele tem uma série de qualidades que a gente pode elencar e, para mim, nada mais do que é obrigatório o filme. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como foi tirar esse projeto do papel, quando foi que você rascunhou o Cabeça de Negro e quanto tempo demorou até você ter ele na tela? Por favor. Daniel, é um longo processo, né? É um filme feito, escrito com raiva, acho que deu para perceber. E é um filme de sonhos, né, cara? É um filme com um sonho, tem um sonho ali. Se não fosse esse sonho, a galera não tinha feito nada do que a galera fez no filme, né? Então, os primeiros rascunhos, cara, foi antes das ocupações estudantis, que aconteceram em 2016. O primeiro rascunho foi no final de 2014. Só um rascunho mesmo, um caderno, escrito à mão e tal. Em 2015, a minha mãe faleceu e eu achei que a única coisa que eu podia fazer para ficar de boa era escrever. Aí eu retomei o processo, porque o primeiro semestre de 2015 foi triste, né? A pessoa com CA, com câncer, né? Aí aquela coisa demorada, a gente não se concentra para nada. Aí, assim, no segundo semestre, eu comecei a escrever. E aí eu tive uma primeira versão, não tinha esse nome, o filme, ele se chamava Já Basta, só que a minha querida produtora Patrícia Bahia falou que o título já estava meio com spoiler e tal, aí a gente mudou para Guerra de Papel, tinha esse título é bem metafórico, com muita coisa. Cabeça de Negro era um título que já estava ali na lista dos três. Tinham três títulos que eu queria colocar para o filme, né? E aí o Jabasca caiu. O Guerra de Papel caiu por conta do Casa de Papel, que começou a surgir com muita força e a galera associava o nome à Casa de Papel. Aí eu, não, vai ter que ser Cabeça de Negro mesmo, que era o outro nome que estava aqui na lista, que eu acho esse nome bem massa. Então, os primeiros rascunhos, 2014, 2015 eu amadureci o projeto, 2016 a gente mandou para um edital, 2015 mandamos para o edital, não passou. Teve um outro edital logo em seguida, a gente mandou, passou. 2016, queda da presidenta, né? Golpe. Golpe. Golpe, é. E aí o que acontece? Pensei que estava tudo perdido. Mas aí ela já tinha assinado todos os termos. Então, no começo de 2017, veio a notícia de que o filme é aprovado, o financiamento aprovado. E aí o filme finalmente sai do papel, chega a primeira grana da pré-produção, a gente trabalha muito, chega a grana da produção, 2018 a gente filma com 2 dias, a gente termina com 2 dias de antecedência do nosso planejamento. Quantos dias de produção, Foi Del? muito ali, 28, estava previsto 30. A gente fez muito certinho, eu fiz toda a decupagem, seguindo velhas máximas, né, de diretores que eu admiro, diretores, de decupar os 70% e deixar esses 30% ser um mistério, ser o que a realidade vai trazer, né? Foi isso que eu fiz e deu super certo, cara. Aí faltou grana. A grana demorou a cair para pós-produção e aí a gente só pôde começar a montar o filme 2019, meados de 2019, e terminamos ele em 2020, janeiro de 2020, no Festival Tiradentes. Então, essa é um pouco da história do processo
do filme Cabeça de Negro. E aí ainda teve a pandemia no meio, né? E daí você teve que, digamos assim, realocar a estreia, pensar se iria jogar o filme talvez no streaming ou não, se iria aguardar os cinemas, né? Muitos filmes passaram por isso, né? Por esse processo. Você chegou a captar isso, a negociar isso em algum momento? Sim, sim. Com a pandemia chegou logo depois a ótima recepção do filme em Tiradentes, onde a gente foi aplaudido de pé. Foi uma surpresa para mim, cara. Eu até me emocionei lá na hora. Me escondi ali, fiquei emocionado, porque eu não esperava 700 pessoas aplaudindo teu filme de pé assim, por 2, 3 minutos seguidos. E aí a gente pensou, pô, cara, agora vai. Aí vem a pandemia. Parece que faz assim, 5 anos, né? Janeiro de 2020. Foi o ano passado, parece que faz 5 anos. Parece. E aí, cara, toda a indecisão, as distribuidoras não sabiam o que fazer, se interessaram por Cabeça de Negro, mas não sabiam o que fazer. Aí uma distribuidora chegou a falar, olha, a gente já aceita, mas vai passar no streaming. Eu fiquei bem reticente, Uhum. porque eu fiz o filme pensando em cinema. A gente enquadra pensando em cinema, a gente planeja, decupa o filme, planeja toda a movimentação de câmera, toda a articulação, toda a coreografia, a mise-en-scène, pensando em cinema. Uhum. Quem está em casa vai pensar, pô, mas não é a mesma coisa, né, com a tela? Não é a mesma coisa. Uhum. E aí eu fiquei muito, assim, muito resistente a ter que lançar direto no stream. E aí, cara, a gente está esperando esse momento, e aí finalmente ele chega. Hoje ele já está com 2.000 espectadores. Isso é muito bom, porque o nosso filme não tem nem 10 salas, cara. Nosso filme, com menos de 10 salas de cinema no Brasil, a gente fez 2.000 espectadores. Isso estava completamente fora do nosso radar. A gente tinha feito cálculos para chegar a 1.400, 1.500, entendeu? Sem grana Já para estamos divulgar 2.000, também, né? A divulgação está sendo feita praticamente boca a boca, né? boca a boca, internet, enfim. E aí o filme também vai agora para uma plataforma de streaming, para a Globoplay, a Uhum. partir de 20 de novembro. E quem não puder assistir, quem não pôde assistir pela sala de cinema, vai ter essa oportunidade de ver com qualidade pela Globoplay. No dia 20 de novembro. Então é uma data bem simbólica também, né? Bem simbólica, exatamente, a data de Zumbi dos Palmares. A gente aproveita para falar dessa data simbólica. Eu lembro que até anotei, ao final do filme você coloca que o Cabeça de Negro é dedicado a Adélia Sampaio e ao Zósimo Bubu, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa homenagem que você prestou a dois grandes nomes da nossa cinematografia, que infelizmente não são tão conhecidos, né? Digamos assim, no grande público. Então, Zósimo Bubu e Adélia Sampaio foram pessoas que, para mim, hoje está podendo fazer cinema, para alguma pessoa preta está podendo fazer cinema hoje, foram duas pessoas imprescindíveis, né? Claudionor, Odilon, enfim, são pessoas que são pioneiros e foram fundamentais para abrir portas para que a gente hoje possa estar fazendo cinema, né? Adélia Sampaio, a primeira e única, né, mulher preta a dirigir um longa-metragem. Isso já mudou esse ano com a Viviane Ferreira, que fez Um Dia com Jesus, Uhum. depois de 40 anos quase, né? A Viviane Ferreira é a segunda mulher preta da história do Brasil a fazer um filme. Isso é inadmissível, cara. Entendeu? Então, assim, quero ressaltar também a importância da política pública para a cultura, para a geração de emprego e renda em qualquer setor econômico, mas Isso é uma especificamente pergunta para que eu essa sempre faço aqui. Eu acho essencial que você fique à vontade para falar, porque sem políticas públicas e sem editais e sem incentivo, a gente não tem, digamos assim, toda a cadeia do cinema funcionando. Não é só o filme na tela, né? É o figurinista, é o bilheteiro, é a catering, enfim, tanta gente que trabalha por trás. Então, por favor, fale sobre essa importância também. Se não fosse a política pública, Daniel, eu não estaria aqui nem falando com você, cara. Então, assim, quantos Dels, quantos Gabriéis, quantas Vivianes Ferreira estão por aí, precisando, louco, esperando uma oportunidade que se chama política pública, democrática, inclusiva, né? Que está totalmente interrompida. Isso para qualquer setor econômico, quanto mais para a cultura. E a gente está falando aqui no setor, como o Daniel bem colocou, um setor
que gera mais emprego e renda, gera mais dividendos para o PIB brasileiro do que a indústria do turismo, que a indústria farmacêutica. E olha que tem mais do que muita indústria, cara. Estou falando assim de 12 bilhões injetados no PIB brasileiro, isso até 2018, porque depois de 2018 isso se desmantelou completamente, né? Então, assim, é um setor econômico imprescindível, atacado, né? Às vezes a gente senta em roda de conversa com pessoas que não conhecem a gente, e a galera já olha pra gente meio torto quando a gente fala que é da cultura e tal. O cara já deve pensar, pô, esse bicho aí é sanguessuga da Lei Rouanet. O artista brasileiro tem que ficar se defendendo, dizendo que não é ladrão, cara. Criaram um poder de uma fake news, assim, que é, assim, cega as pessoas. Então, o artista ou a artista brasileira hoje tem que ficar se defendendo em roda de conversa com pessoas amplas da sociedade, entendeu? Então, que isso mude logo, que a gente vire um país que respeite a cultura, entenda a cultura como um setor econômico forte, né? O que seria da cultura, o que seria das pessoas sem cultura na pandemia, cara? Né? Então, é isso. Por mais políticas públicas. Muito bom escutar isso de você, Del, também. E muito bom ver o teu filme na tela grande. Apesar de que algumas pessoas que não conseguiram ainda vão ter a oportunidade também de conferir no final do mês de novembro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu primeiro curta, tá? Foi Level Orange, lá nos Estados Unidos. O que é que tu consegue olhar para trás e ver que tu fez aquele filme e que tu conseguiu chegar hoje nesse longa que está sendo aplaudido, que está sendo reconhecido e que está merecidamente sendo visto, digamos assim, na medida do possível? Cara, eu fiz Level Orange em 2004. Foi meu primeiro curta, em película, cara. Ele está numa cópia horrível no YouTube, porque naquela época, passar da película para o digital era uma coisa mambembe, assim. Eu ainda tenho a película lá em casa, eu queria até ver como é que eu faço para fazer o trânsito, para ficar em ótima qualidade, para as pessoas poderem ver, né? Mas de lá para cá, cara, aprendi muita coisa, errei muito, fiz muita besteira também, tanto no cinema quanto na vida também, né? Mas no cinema aprendi a dirigir atores, assim, através de um método próprio, criando métodos, né, que eu ainda quero escrever sobre isso. Não são métodos lapidados em pedra, que está sempre em constante transformação. Mas, cara, de lá para cá, assim, eu digo para quem está começando, não se aventurem a dirigir um longa sem ter feito pelo menos um curta. O curta ajuda demais a você entender algumas coisas, né? Geografia criativa, mise-en-scène, posicionamento de câmera. Gente, curta-metragem, um atrás do outro, porque com o celular hoje dá para você fazer muita coisa bacana. Eu não estou recomendando, eu não estou querendo romantizar a precariedade. O ideal é que todo mundo tenha as melhores condições para fazer um filme com tudo pago, pagando a galera. Isso é o ideal. Mas não deixe de fazer se esse ideal não chega, não está perto. Não deixe de pegar seu celular, chamar 2, 3 amigos seus que façam teatro. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos. Não deixem, gente, porque hoje os recursos estão aí, né? Enquanto não chega o melhor momento, aquela situação ideal de se fazer filme, não fique esperando, não. Faça um filme, crie um AUE, lance no YouTube através de uma live, debata depois, né? Inscreva em festivais. Inscreva em festivais. Tem muito festival universitário, tem muito festival de celular, tem muito no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Porque no Brasil, assim, a galera dos festivais está aí com um aperto de grana e tal, só os grandes sobrevivem, né? Mas, gente, dá para fazer cinema, começar, enfim. Pegue seu celular e faça. Escreva seus roteiros, veja uns programas como esse do Daniel. Dá para aprender muito podcast massa. Enfim. Del, para a gente chegar aqui na parte final da conversa, eu queria que você recomendasse algum filme para a galera aí. A gente aqui no Clube Cinema, a gente apoia a mídia física e já te digo agora de cara que adoraria ter Cabeça de Negro na minha prateleira para ver e rever quando eu quiser ou para apresentar para algumas pessoas, tá? Não descarto a importância do streaming, mas acredito que eu prefiro ter o filme para ver quando quiser, né? Eu sou dessa geração
de locadora, dos anos 80, dos anos 90, que gostava de pegar no filme, né? E devolver rebobinado. Então, assim, eu quero que você recomende aí algum filme que você tenha visto recentemente, ou um filme antigo que você sempre, digamos assim, na sua cabeceira, né? E depois que você terminar o seu, eu vou indicar o meu aqui. Cara, são muitos. Eu vou citar um europeu, um americano e um brasileiro, tá? Vai. O europeu, aqui, de cara, bate pronto. A Batalha de Algéria, do Gil Pontecorvo, muito bom. Um americano, eu nunca me lembro do nome desse filme em português, tá? Por favor, Daniel, me corrija aí. Mas é o do Alfred Hitchcock, Vertigo. Vértigo, o corpo que cai. O Corpo que Cai. É. O Corpo que Cai, para mim, é o filme mais misterioso da obra de Hitchcock. Tem uns mistérios ali que eu fico revendo. Eu adoro esse filme. E o brasileiro, eles não usam black tie, do grande Leon Hitchman. Maravilhoso filme. Eu vou recomendar aqui 2 filmes que conversam com o seu, tá? O primeiro, ó, Faça a Coisa Certa, Spike Lee, né? De 89, foi um grande filme que na época não foi tão aplaudido como deveria, mas que o tempo tratou de colocar ele no seu devido lugar. Grande filme do Spike Lee. E outro do Spike Lee que retrata um grande americano aqui, ó, Malcolm X, com excelente interpretação do Denzel Washington. É um filme um pouco longo, mas que merece ser visto cada segundo, eu acho que é essencial, né? Posso até recomendar um terceiro, né, pra gente terminar aqui com uma trilogia como você fez também. Vamos terminar com um dos últimos filmes dele, né, Infiltrado na Clã, que deu o Oscar, digamos assim, tardio, mas merecido pro Spike Lee, de roteiro adaptado. Assim, o Faça a Coisa Certa, como o colega Renan Andrade escreveu até no nosso site, Clube do Cinema, falou sobre o Cabeça de Negro, ele conversa até um pouco com o seu filme, né? Meio que, né? Sobre... ele abre meio que mostrando o que é que está acontecendo, ele tem a pancada, né, da decisão do protagonista que precisa, digamos assim, ter uma ação naquele momento, e ele termina com aquela revolta, digamos assim, né, necessária para o momento. Então ele, nesse sentido, ele conversa bastante, né, o Febre da Selva não, Faça a Coisa Certa, com Cabeça de Negro, e essas são as minhas 3 indicações. Lembrando que o Clube Cinema apoia a mídia física e tem como seu apoiador cultural maior o Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema do Brasil. E é cearense, viu, Del? Clube Box do Brasil. E todo mês manda livro, filme e camiseta. Todo mês. Vou me associar, depois de deixar os combinados. Massa. Del, eu quero te agradecer mais uma vez, tá? E eu quero que você termine aqui nossa conversa convidando a galera para assistir seu filme de uma forma ou de outra, que seja no cinema agora ou esperar um pouquinho para ver no streaming. Bom, gente, é isso. Assistam Cabeça de Negro, valorizem o cinema nordestino, cearense. É um cinema dinâmico, é um filme dinâmico, é um filme de ação, posso dizer assim também, né? Então, assim, não pense que é mais um filme difícil, complicado, não, nada contra. Mas assistam, valorizem. O filme conversa com todas as gerações e é um filme, eu acho que é um filme do nosso tempo, né? Então, ainda está no cinema, São Luís, Dragão do Mar, e em breve agora... Em breve na Globoplay, né, no dia 20/11, não é isso? Exatamente, dia 20 de novembro ele estreia na Globoplay. Massa. Del, muito obrigado, viu? Parabéns pelo filme mais uma vez. Pessoal, daqui a pouco a gente volta aqui no Clube Cinema, a gente vai falar com Wagner Moura e Marighella, o filme também que está em cartaz nos cinemas. Até já. Voltamos, você está no Clube Cinema, o seu encontro semanal com a sétima arte, aqui na TVC. Eu sou Daniel Herculano e hoje nós já conversamos com Del Cardoso, diretor de Cabeça de Negro, um filme cearense sensacional, que está em cartaz nos cinemas. E agora você vai conferir a conversa que eu tive com Wagner Moura, logo após a pré-estreia do Marighella, o filme, aqui em Fortaleza.
tá? Ele conversou comigo sobre as dificuldades de fazer o filme, né? Como foi tirar esse projeto do papel, muita coisa que rolou nos bastidores politicamente, um filme tão importante, e por que que você precisa assistir Marighella no cinema. É isso aí, você confere agora minha conversa com Wagner Moura na TVC. E hoje nós temos a honra de receber o ator e agora diretor também, Wagner Moura, que está lançando Marighella, um filme no momento essencial para o Brasil, já vou logo dizendo isso. Essencial para hoje e essencial para a nossa história do que está por vir. Wagner, a gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista sobre a exibição que você presenciou aqui em Fortaleza, né? Eu realmente fico até arrepiado só de você falar, porque foi um filme muito bem recebido pelo público, né? Foi lindo, cara. Foi aquela exibição no São Luís e o fato de ser naquele lugar, num teatro, sabe, num templo da cultura nordestina, assim, essa cultura também tão atacada, tão e o filme foi abraçado, que aquela tinha sido nossa segunda pré-estreia. Em Salvador, eu sabia que a gente ia receber muito amor e, né, nossa casa de Marighella e tudo. E aí também Fortaleza, mas aquele dia foi um dia tenso, porque a gente tinha recebido uma ameaça e teve que botar um detector de metais na porta, demorou, então tinha uma certa tensão. Mas quando a gente pisou naquele palco, eu senti imediatamente a energia das pessoas que estavam ali, a forma com que eles abraçaram o filme. Os movimentos sociais, cara, têm abraçado o Marighella de um jeito tão bonito, assim, sabe? Dado tanto amor ao filme e para um filme que, enfim, que sofreu e que sofre, que tem sofrido todo tipo de ataque, de violência, de tentativa de interdição. É um filme contra um governo federal, que é um negócio muito louco. É, coisas como Desgoverno, né? é, é, acontecimentos como aquele lá, naquele dia lá no Teatro São Luís, para mim aquilo foi bonito foi para isso que eu fiz o filme. Pô, parabéns. Bom, eu vou falar um pouco assim, tecnicamente do filme, depois a gente pode entrar um pouco mais nessa importância, né, social que o filme tem de recontar essa história, né? É sua estreia na direção, né? A gente sabe que você vem de uma carreira de filmes muito importantes no cinema nacional, aí, filmes de sucesso de bilheteria, filmes de pouco sucesso de bilheteria, mas com importância de existir, né? Mas eu queria que você me falasse assim, como foi a preparação com o elenco, como é que você se viu dirigindo o primeiro filme, né, esse desafio, e um tema tão difícil de se lidar, né? É uma história que está sendo recontada ali, história com H maiúsculo, né? É, assim, é um filme complicado como primeira direção, o cara inventar e fazer um filme desse foi uma complicação mesmo. Mas foi uma conjunção, porque eu queria produzir o filme, eu queria que acontecesse um filme sobre Marighella. Também eu já tinha vontade de dirigir e terminei encarando essa. A gente gosta também de coisa difícil, né? Coisa complicada é sempre melhor. Mas eu estava sempre cercado, eu me cerquei de gente com quem eu tinha trabalhado muitas vezes antes como ator, sabe? A própria O2 Filmes, que foi uma produtora que segurou um rojão muito forte, assim. Se fosse uma produtora mais frágil, não sei se a gente teria feito esse filme, porque foi pesado o negócio, né? Dos ataques todos e tal. E os atores, para mim, cara, assim, eu sou um ator, né? Então você percebe que esse é um filme. Você vê que esse é um filme dirigido por um ator, porque eu tô ali dentro o tempo todo, sabe? A minha câmera está dentro, junto com eles ali o tempo todo. Nunca é um filme. A gente nunca tem uma câmera que observa, que fica vendo o que está acontecendo. Porque eu, como diretor, ator, o único jeito que eu sabia fazer aquilo era estar junto com eles ali, dentro naquele furacão. Quando eu atuo, eu fico muito tomado por uma coisa, eu esqueço onde eu estou e fico ali dentro daquela. Eu acho que a câmera do meu filme, a forma com que eu filmei, é muito essa mesma, assim, de um ator dirigindo, assim. Eu até percebi isso, por exemplo, nas cenas de ação, né? Que você não está meio que. Não tem aquela história, aquele corte, aquela história. Você está ali participando da ação junto com eles, né? E eu filmei também muito do jeito que eu gosto de ser filmado, sabe? Como, quando eu atuo, porque eu gosto muito quando flui a cena, quando você não tem que parar
Uhum. faz um take, aí bota uma posição de câmera, aí, pá, aí muda, aí você interrompe o fluxo da emoção. Uhum. Se eu puder matar uma cena com um plano, maravilha. Um, dois, três no máximo, para mim Então o filme foi todo feito assim. E eu sei que os atores que estavam ali gostavam também, né, disso, né? Às vezes uma coisa técnica, vamos repetir, vamos fazer porque o foco ficou um pouquinho, não sei o que lá. Eu olhava para o ator e dizia: não, não precisa, deixa como tá, porque eu sei o que é que o ator está sentindo nessa hora que você faz uma cena. E você dá tudo que você tem ali naquela hora. E o cara fala: teve um probleminha aqui, puta, brother. É para matar o ator. Então eu dizia essas coisas, eu dizia: não, vamos, a gente resolve depois. Tipo aquela cena do Humberto Carrão, né? Falando, eu sou pai de família e tal, uma cena que explode ali em emoção e tensão. Acredito que filmar uma cena como aquela ali, mais ou menos passou por isso, né? Também. O maior elogio que eu recebo, assim, tecnicamente, assim, fora de toda a importância política que o filme está tendo agora, que me deixa muito orgulhoso. Também eu fiz o filme também por causa disso, né, para que o filme representasse algo para as pessoas pelas quais Marighella lutou e tudo. Para além disso, a coisa que eu fico mais feliz é quando as pessoas elogiam o elenco do filme, porque eles se entregaram muito, sabe? A entrega que eu tive nesse filme, eu mesmo não sei se eu já tive como ator, né? Foi uma coisa fora do comum, né? Aquela cena do hino lá, eles cantando o Eu hino por ia, cima. eu ia falar exatamente isso agora, que essa sequência do hino que você usou depois. Não é cena, aquilo não é uma cena. É, Foram eles que inventaram. Eles se preparando toda vez antes de entrar em cena. Eles entravam numa gira de aham, preparação para a cena. aham. Eu ficava besta olhando assim. E naquele dia era uma cena muito difícil. Eles se deram as mãos e começaram a cantar o hino nacional e começaram a se emocionar muito com aquilo. Eu peguei a câmera e filmei, porque eu não sabia nem onde é que se eu ia usar, mas eu queria registrar aquilo, porque eram aqueles atores entregando muita coisa ali para mim, sabe? Nossa, eu ia exatamente falar isso, e assim, o fato de você utilizar aquilo, pelo menos eu percebi, você pode até me corrigir, eu percebi até mesmo que é uma mensagem de dizer que nós brasileiros, nós temos o hino nacional para a gente, e não Claro. pessoas que querem se apossar de símbolos como a bandeira e o hino, simplesmente para É. bravatar, né? Não, cara, o hino é de todo mundo. Nós somos todos brasileiros. A bandeira é de todo mundo. Tem coisa que aí é difícil que eu vejo, por exemplo, aquela cena do hino nas pré-estreias. Eu sinto que parte da plateia, quando eles começam a cantar, as pessoas têm vontade de cantar também, mas ainda sentem uma certa resistência de cantar esse hino. Será que esse hino está identificado com outra coisa Sim, que a gente não acredita? sim. E acho que a gente tem que cantar, porque o hino é nosso. Toda vez que tem uma Olimpíada e um atleta brasileiro ganha uma medalha e toca o hino, eu começo a chorar, porque esse hino é nosso, sabe? A bandeira do Brasil é nossa. Eu nunca mais vou vestir uma camisa da CBF, infelizmente, essa eu não consigo mais. Mas os símbolos da nação são. A gente não pode deixar esse cara tomarem essa porra da É. gente, E sabe? eu ia falar isso também, que eu tenho uma camisa de 94, daquele Tetra maravilhoso, que eu, É. sabe, eu sou mais ou menos da sua geração, sou de 78, e, sabe, eu não consigo usar aquela camisa, bicho. Essa não dá mais. Acho que essa aí ficou, essa não dá. Mas a gente tem que lutar pelos outros, né? Assim, É. pelos outros símbolos. Não pode deixar eles tomarem da gente isso. Bom, vou passar agora muito mais para a parte um pouco da história do filme, enfim, queria que você falasse. E óbvio que eu quero que a gente possa deixar isso bem claro, da importância da gente recontar fatos históricos, né, sem distorções, e mostrar para as pessoas o quanto os brasileiros sofreram naquele período, né? É. Esse filme tem isso, assim, porque a gente começou a viver uma época já ainda antes da tragédia do governo Bolsonaro, ainda antes disso, a gente já havia né, sobretudo depois do golpe de 16, começou um recrudescimento assim muito forte do conservadorismo no Brasil, e começaram a aparecer, eu percebia discursos assim de mudanças semânticas, tipo o movimento de Uhum, 64, sabe, de uhum, pequenas palavras, uhum. e a dita branda, coisas assim, tipo, porra, aí para mim isso aí
é um negócio muito grave, porque o meu filme, entre outras coisas, está aí para dizer que a ditadura existiu, foi terrível, foi uma coisa horrível para o Brasil, que cerceou o direito de muita gente, que muita gente já saía para dar um depoimento e não voltava nunca mais, que muitos brasileiros e brasileiras foram torturados, que é o crime mais bárbaro que um ser humano pode cometer contra o outro, assassinados, que a imprensa estava amordaçada, que havia corrupção para caramba no país, apesar do que ficam dizendo aí, era um país que tinha muita corrupção, sabe? Que assim a ideia de que a ditadura foi uma época boa para o país é uma falácia perigosa. Foi boa Que para quem, né? Boa para quem? pode ter sido boa para Nossa, os militares, para os exato. empresários, Absurdo. mas né, para os corruptos, mas foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Então, o filme que tá para dizer que sim, que foi uma tragédia e que, nesse contexto, houve brasileiros e brasileiras que não se submeteram a isso e que resolveram fazer alguma coisa para mudar. E eu fiz esse filme também em respeito e pela minha admiração por essas pessoas. Essas pessoas que lutavam lá em 60, e 60 e 70, e também os que estão lutando agora Sim. no estado das coisas no Brasil. Né? Por isso que quando eu vejo os movimentos sociais abraçando Marighella, dizendo essa luta é nossa, a história de Marighella é importante para nós, eu sinto que eu cumpri minha missão com esse filme. E eu também ia falar exatamente algo que você citou aí, que existem frases que marcam o filme, pontuam, que são utilizadas naquele momento, mas que podem ser utilizadas hoje, né? O professor fala revolução, aí o filho de Marighella fala revolução não, golpe. Da mesma forma, impeachment não, golpe. Né? Então, Exato. assim, da mesma forma que a gente está falando daquela época, a gente está falando de hoje, né? Exato. Então, nós estamos falando muito também do nosso presente, né? Isso. Assim, queria que também você falasse da luta de estrear o filme 3 anos depois de concluir o filme, de filmar o filme, enfim. Você estreou fora do país, você, enfim. A gente sabe de tudo que aconteceu, mas fala um pouco para o pessoal que vai assistir o programa, né? Cara, é um filme que foi difícil, assim, do primeiro ao último dia. Mas, assim, quando eu digo difícil, porque o filme que foi atacado, assim, foi de, não teve financiamento, a gente não conseguiu nem um tostão da lei do audiovisual. Uhum. Ninguém queria se associar ao filme, né? E a gente recebia respostas muito agressivas às vezes e tudo mais. Depois, porque a filmagem foi, aí a gente fez um filme com pouco dinheiro, que é um filme, o Uhum. dinheiro que o filme tem é o dinheiro do fundo setorial, que ao contrário do que muita gente pensa, o fundo setorial é uma contribuição chamada Codecine, gerada pela atividade cinematográfica. Não tem nada a ver com imposto de dinheiro público, é gerado por nós. Então fizemos o filme com fundo setorial e com o dinheiro da Global Filmes, basicamente, porque não saiu nada da lei do audiovisual. Os produtores não foram remunerados, ninguém ganhou nada, mas conseguimos fazer o filme. E durante a filmagem, você vê que é um filme que tem um valor de produção. Os americanos não acreditam que a gente fez esse filme com o dinheiro que a gente fez, porque ele tem um valor de produção alto, mas foi feito com pouca grana. Tem uma Kombi que aparece no filme em 70 cenas, a mesma. Eram 15 carros assim que a gente tinha para fazer o filme. Qual o orçamento do filme, Wagner? 10 milhões de reais. E aí recebemos ameaça durante a filmagem, tínhamos que trocar o nome do filme quando a gente ia submeter o filme para filmar em lugares públicos, porque se dissesse que era Marighella, eles Sim. negavam. Enfim, foi todo um processo de guerrilha mesmo para filmar. Beleza, concluímos o filme. O Festival de Berlim colocou o filme na mostra oficial. A gente teve um momento de glória, éramos 25 pessoas lá que foram entre equipe e elenco, você vê o comprometimento que as pessoas tinham com o filme, os 25 foram para a estreia. Viajamos a partir daí, eu levei o filme para vários festivais no mundo, o filme aplaudido por onde passava, uma consagração. Seu Jorge ganhou prêmio na Índia, na Itália, tal. Mas é um filme que nunca fez sentido para mim se não estreasse no Brasil, porque é um filme feito para o público brasileiro, um filme feito para o Brasil. Então, e assim, foi duro demais mesmo. Assim, você lutar, pegar você tem o presidente do Brasil gravando um vídeo
atacando você, me atacando e atacando o meu filme, empoderando essa gente louca no pior que eles têm, Que sabe? saíram do esgoto. É um negócio muito perigoso, assim, é um negócio assim, que diz muito. Depois eu fiquei pensando, pô, eu fiz um filme polêmico e tal. Mas hoje eu penso assim, não, esses ataques todos que o filme sofre, eles têm muito mais a ver com o estado das coisas hoje no Brasil do que com o filme em si, porque o Tropa de Elite foi um filme polêmico também, mas não tinha nada Sem disso. A dúvida. gente debatia e ia para a imprensa, mas a gente era um ambiente de democracia. A gente hoje tem um governo federal empenhado em atacar um filme, um produto cultural, não só o meu filme, né? Acabar com a cultura em geral, né? Sem Cultura, dúvida. com o Brasil, né? Com o Brasil, com cultura em geral. Então foi duro. Então chegar essa hora agora de lançar o filme e receber esse abraço, tipo esse que a gente recebeu aí em Fortaleza, pô, é isso, é consagração total. E eu queria encerrar nossa entrevista que você falasse exatamente isso, né? A importância de se ter políticas públicas, de se ter editais, de se ter um financiamento, de ter a própria abertura para você conseguir captar, né? Que não é um dinheiro público, mas é um dinheiro, enfim. Essa importância que a gente não existe mais no momento, né? Que o Brasil teve por muito tempo. E quando eu digo que o fundo setorial fizemos o filme com dinheiro que vem de uma contribuição gerada pelo nosso setor, eu quero dizer o seguinte: é muito importante que haja a lei do audiovisual. Nós tentamos usar a lei do audiovisual, porque não aconteceu, não rolou, ninguém quis. Mas as leis de incentivo à cultura são muito importantes. E essas leis elas existem no mundo inteiro. Os americanos fazem filme com incentivo fiscal. As pessoas não vão filmar em Atlanta, na Geórgia, porque acham que é muito legal, ou em New Orleans, sabe? É porque existem incentivos fiscais para que você filme em determinados lugares. Isso é uma coisa que faz parte sobretudo num país em que a cultura não num país em que a gente não tem uma indústria assim potente, assim, e a gente avançou muito. Graças a essas leis, nós havíamos avançado bastante. Eu não espero que o governo Bolsonaro entenda o valor da cultura para o desenvolvimento de um país. Eles não vão entender nunca o que significa isso. Eu não espero que isso aconteça. Mas que eles não entendam que a cultura, que o nosso setor gera emprego, renda, sabe? Que quando eles resolvem atacar os artistas e dizer que nós somos os ladrões e foder com o setor, com a nossa atividade, eles não estão atacando eles estão atacando o cara que dirige o caminhão, o cara que dirige a van, o marceneiro, o bilheteiro, a moça que trabalha na comida do que é um setor inteiro produtivo que gera muito mais emprego e muito mais renda do que, por exemplo, o setor automobilístico, que recebe leis que tem incentivos fiscais muito maiores do que o nosso. Nós geramos muito mais emprego e muito mais renda do que eles, né? Proporcionalmente. Então, eles não entenderem isso é característica deles, eles são burros mesmo, né? Porque é um tiro no pé da própria economia brasileira, claro. São neoliberais e tudo mais, eles não entenderem isso. É isso. Wagner, queria que você encerrasse a entrevista convidando o pessoal para ver seu filme. Eu acho essencial que as pessoas consigam descobrir a história por trás do Marighella e que consigam perceber que a história que está na tela também pode ser vista como uma história que a gente está vivendo hoje. Meus amigos, amigas, amigues aí de Fortaleza, no Ceará, eu quero, no dia 4 de novembro, data de aniversário da morte desse brasileiro chamado Carlos Marighella, esse homem que teve sua história apagada pela narrativa oficial no Brasil, esse cara que sempre lutou ao lado dos mais fracos, dos oprimidos, direitos dos mais pobres, dos trabalhadores, e lutou pela democracia, que entregou a sua vida. É um nordestino, né? Um baiano. Um baiano que entregou sua vida na luta pela democracia. Enfim, esse filme, depois de muita luta, estreia agora, 4 de novembro. Portanto, vá ao cinema, coloque uma máscara, distância social, mas vá ao cinema, prestigie o filme, 4 de novembro, em todos os cinemas no Brasil. Muito obrigado, tá, Wagner? Vou encerrar te mostrando aqui uma foto, ó. Não sei se você vai conseguir ver aí, ó. Sabe quem é esse cara aí que eu estou entrevistando? Isso foi no Praia do Futuro? Isso, lá no Dragão do Mar.
O Dragão. Exatamente. Eu entrevistei o Carinho antes, depois eu fui falar com você depois do filme lá, que você estava lá. Nossa, Você foi com a Paula Ferraz lá da Califórnia. porra, massa, meu velho. Porra, bom falar com você. Então, viu? Muito obrigado, viu? Boa sorte ao filme. Bom trabalho aí, tá bom, Wagner? Obrigado mesmo. Para você também. Abração. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha conversa aí com o Wagner Moura, um cara sensacional, que eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente aqui em Fortaleza, no Cinema do Dragão, lá em 2014, quando ele lançou Praia do Futuro, do Karim Ainus, e agora lançando esse importantíssimo filme Marighella em cartaz nos cinemas. Para a gente finalizar o Clube Cinema de hoje, eu vou dar a minha dica de mídia física do segundo bloco, tá? Mais um filme do Spike Lee, que é A Última Noite, um filme com Edward Norton, que fala muito ali daquela sensação de vazio dos americanos logo após os atentados do 11 de setembro. É um filme sensacional que eu tenho na minha prateleira e que eu recomendo muito que vocês possam assistir. Então, esse foi o Clube Cinema dessa semana. Estivemos com Del Cardoso no primeiro bloco, de Cabeça de Negro, e Wagner Moura com Marighella no segundo. O Clube Cinema tem o apoio cultural do Clube Box, o primeiro clube de assinatura de cinema e literatura do Brasil. Todo mês uma caixa, sempre com muita cultura para você, com camiseta, filme, livro, sempre em mídia física, porque aqui nós apoiamos a mídia física. Você esteve comigo, Daniel Herculano, aqui na TVC, e esse é o Clube Cinema. Até semana que vem.